Gustavo, vamos lá, Gustavo, concentrado para o saque para o Minas, 24 para o Perúdia, 19 para o Minas. Gustavo no saque, sacou, defesa do Perúdia, olha a resposta, a tentativa de ataque, Herrera, com muita força, o cubano decide o jogo, Herrera, é ponto do Perúdia, 25 para o Perúdia, 19 para o Minas, 3-0, vence com autoridade o Perúdia, é bicampeão mundial de vôlei masculino, o voleibol italiano outra vez fazendo a diferença, a vibração do time italiano, 3-0, que atuação do Perúdia impecável, a vibração de todos ali, na conquista de mais um título, bicampeão, o Perúdia, o Minas bem que tentou, mas valeu pela dedicação, a força e essa medalha de prata, valorize muito o voleibol do Minas Tênis Clube. Cirilo. Com certeza, Enio, vamos juntos aqui no pós-jogo da Itatiaia, e você disse muito bem, sua visão foi perfeita. Se por um lado nós temos um placar de 3-0 para o Perúdia, essa fortíssima equipe italiana, com jogadores de múltiplos países, né? Tem destaque do vôlei argentino, destaque do vôlei cubano, destaque do vôlei polonês, do vôlei ucraniano, do vôlei italiano, que é a base do time, né? Evidentemente, o time é italiano, mas estão muitos jogadores de fora do país. Do outro lado, nós temos uma equipe minas tenista com um novo projeto, montado nessa temporada, com muitas modificações, alterado, com um novo comandante, um time que briga muito, com 5 dos 7 titulares que hoje estiveram em quadra, formados na base do clube e que tiraram gigantes, né? Ontem eliminou o campeão asiático, tirou o Sontari Sunbirds, que hoje foi o terceiro colocado, garantiu com a vitória de virada contra a equipe do Rockbank da Turquia. O Minas se colocou entre os gigantes do vôlei mundial. O Minas é vice-campeão do campeonato mundial. O Minas não perdeu a final não, viu, Romano? O Minas é vice-campeão mundial, Romano. Olha só, o Minas com um time, o Gui falou, né? De todo o elenco do Minas, 70% formado em casa. Inclusive ele, o treinador. É verdade. 70% formado em casa. Você teve nesse Mundial, por exemplo, o time do Perúdia, uma verdadeira seleção mundial que inclusive não contou com o melhor jogador do mundo, que é o Leão. Machucado. Jogou 1 minuto. Só para você ter uma ideia, não contou com ele. Você teve o Sontari Sunbirds, que tem jogadores da seleção japonesa, e o Muzeski, que é um monstro, que é um jogador, uma estrela do voleibol mundial. Lembrando que a seleção japonesa foi um dos destaques da Liga das Nações desse último ano, né? Exatamente, com um baita do levantador, que inclusive é do Sontari. E aí, você tem um time que era considerado, que iria brigar, inclusive com o Perúdia, que é o time turco, que tem Ngapé, que é um atacante francês, que tem outros jogadores, porque... Irne, holandês, um atacante holandês muito bom, né? Estão tentando fazer com a liga deles masculina o que fizeram com a feminina na Turquia, e esse time foi 4º colocado. O Minas Tênis Clube com um time de meninos. Você olha para a cara da maioria, o mais experiente ele é o Isaac. Você olha para a cara dos meninos, já tem espinha. E chegar numa decisão, e olha bem como é que é a situação. O Guilherme, que é o treinador do Minas, ele conseguiu levar o time de Guarulhos ao vice-campeonato da Superliga no ano passado, e esse ano ele levou o Minas à melhor colocação do Minas na história do Mundial de Clubes. O Minas até então tinha sido 4º colocado no último Mundial, quando perdeu para o Sada Cruzeiro a decisão no 3º lugar. E o Perúdia foi campeão em cima de outro italiano, o Trentino, que é o maior campeão do Campeonato Mundial de Clubes. O Minas, esse ano, o Guilherme conseguiu levar o Minas ao vice-campeonato mundial. Não é pouca coisa não, gente, é do mundo. Então, parabéns ao Minas, parabéns ao Guilherme. Para se ter uma ideia, olha só os números, são estatísticas da Federação Internacional de Voleibol. As duas equipes marcaram 30 pontos no jogo de ataque. 30 pontos de ataque, iguaizinhas. Só que aí começam os desequilíbrios que mostram bastante o que foi esse time do Minas. O Minas teve 5% dos seus pontos marcados em jogadas de central. O Peru teve 23%. A diferença, olha só,
O Perugia fez 11 pontos de bloqueio durante o jogo, o Minas fez 5. O Perugia teve 7 pontos de saques, o Minas nenhum. De erros do adversário, o Minas deu 27 pontos o jogo inteiro para a equipe do Perugia. O Perugia cedeu 14 pontos para o Minas. E no total, foram 75 pontos para o Perugia e 49 para o Minas. Isso mostra o desequilíbrio, como foi, e principalmente em todos os fundamentos. Para quem não sabe, o voleibol tem saque, bloqueio, ataque e erro do adversário como os principais fatores de ponto. O Minas não conseguiu fazer no jogo inteiro um ponto de saque sequer. E, inclusive, o Minas é o reflexo do voleibol brasileiro. O vôlei hoje não é mais um voleibol técnico, é voleibol de pancada. E o Brasil está sofrendo muito nas competições masculinas, porque o Brasil não tem esse... Só o Darlan, para não ser injusto. Só o Darlan é que é o cara que senta o braço e consegue fazer diferença no saque para o Brasil. Os demais, o Brasil está tendo muitas dificuldades, extremas dificuldades. E isso foi mostrado hoje. O Minas não teve um ponto de saque sequer no jogo. Um ponto de saque sequer. É muito no volume de jogo, principalmente de recepção e de ataque. E olha, há quanto tempo eu não vejo um levantador alto no voleibol do Minas? O Minas sempre teve levantadores baixinhos. Agora o Minas tem um levantador alto, que é o Gustavo, que é o cara que pode ser trabalhado para futuro e principalmente, viu, Gustavo? Eu sei que você não está ouvindo agora, mas tem pessoas que vão ouvir. Se espelhe no Gianelli, tá? Acho que você, mesmo sendo 11 centímetros mais baixo que ele, você pode fazer a diferença, principalmente sendo um jogador mais efetivo no bloqueio. Você tem futuro, tem 22 anos apenas. Por falar nisso, ó, o Semeniuk foi o maior pontuador do jogo, 14 pontos, seguido pelo Satanás do Plot, com 12. No Minas, o Sanches foi o maior pontuador com 10 pontos, seguido pelo Paulo com 8. Acho que os números mostraram um raio-x do que foi o jogo de hoje. Emerson